Olá! Então, dando sequência àquela série de vídeos que eu venho trazendo a respeito da natureza da nossa psique, do inconsciente, de como, mais ou menos, como que a nossa psique funciona dentro da teoria, a partir de uma visão da teoria junguiana, naquela proposição, né, de não só ser um vídeo direcionado aí para quem já estuda, já tem interesse já, né, nessa teoria ou nesse assunto, em psicologia como um todo, mas também para as pessoas de modo geral aí que ainda não tiveram com um contato maior, mas se interessam em de repente tomar conhecimento um pouco sobre isso, que é aquela questão que numa direção do autoconhecimento acaba sempre sendo importante a gente tomar consciência de si mesmo, né, uma consciência maior aí de como que a gente funciona, pelo menos um pouco, né? Então, no primeiro vídeo, só dando uma repassada rápida, eu trouxe a questão de como mais ou menos o inconsciente pode funcionar, como que ele pode se comunicar com a gente. E no segundo vídeo eu trouxe a questão do si mesmo, né, que seria então o self, aquela totalidade do nosso ser, que englobaria então o nosso ego consciente aqui, o nosso eu, essa noção que a gente tem de eu, mas também conjuntamente ali com todos os demais aspectos que se encontram inconscientes aí na nossa psique. E nesse vídeo eu quero trazer a noção do processo de individuação, que acaba até sendo aí uma parte meio que central da teoria de Jung, mas nesse momento de uma maneira mais introdutória, de forma que os aspectos que eu vou trazer hoje de modo mais geral, a gente vai poder, eu imagino aí, eu vou dar uma olhada conforme for a resposta a esse vídeo, mas talvez a ideia seja trazer eles de forma mais separada, para a gente dar uma destrinchada maior. Então o objetivo desse vídeo é só dar uma noção mais geral do que é o processo de individuação, o processo de tornar-se indivíduo, né? O que o Jung quer trazer com essa ideia, com essa teoria. Bom, então nessa ideia de dar uma analisada, de destrinchar, de a gente tentar estabelecer uma comunicação maior, tentar desfazer um pouco dessa tensão entre o inconsciente e o consciente, nessa ideia de comunicação, a gente dá uma sondada no nosso inconsciente. O Jung desenvolveu ali a partir da teoria do Freud, depois ele acabou dando uma separada, expandindo para um outro tipo de direcionamento da teoria, mas mesmo ali desde Freud vem a questão de trazer essa possibilidade de ter algum tipo de acesso ao inconsciente como método terapêutico, né? Acontece que Jung acaba indo além e ele acaba observando, mesmo na clínica e em outros estudos, em outros experimentos, que essa questão de ter esse tipo de acesso ao nosso inconsciente não só pode ser trabalhada dentro de uma clínica, por exemplo, numa questão terapêutica, né? Muitas vezes as pessoas vão com alguma demanda, algum problema, alguma questão da vida a ser resolvida, e esse método é utilizado, mas não só nisso, como também seria um processo natural, um processo de toda uma vida, e que todos os seres humanos estão expostos a isso. Seria algo próprio da nossa própria natureza, do nosso próprio desenvolvimento. Então a gente acaba, essa questão de desenvolvimento, a gente, lógico, sempre acaba aferindo aí no nosso dia a dia, no nosso contato com as outras pessoas e sentindo em nós mesmos o quanto que a gente vai evoluindo com o tempo, como cada fase da vida ali tem determinado aspecto e como a gente vai mudando, né? É legal quando a gente olha 5 anos atrás, por exemplo, e vê, puxa, era outra pessoa, né? Então, como que se dá esse tipo de desenvolvimento a partir dessa tensão entre consciente e o inconsciente? Então, Jung traz muito a ideia de como a gente é moldado, num sentido educacional até, de como a gente se desenvolve a partir de um certo molde social que é necessário, né? Acaba sendo necessário. Não só na nossa sociedade, que é mais complexa, mas em qualquer sociedade aí mesmo, sociedades mais arcaicas, de tempos mais remotos aí, enfim, qualquer tipo de convivência humana ali, o ser humano é esse ser social, a gente acaba reprimindo alguns aspectos, né? E isso pode trazer tanto um aspecto positivo quanto negativo. Então, o processo de individuação seria esse tornar-se indivíduo nesse sentido de a gente se conhecer mais a partir dessas coisas que acabaram ficando inconsciente, mas sempre na ideia de que não é o individualismo no sentido egoísta, de tornar-se individualista, né? Tornar-se indivíduo, que é bem diferente de tornar-se individualista. Sempre com a noção que, apesar de tudo, a gente vive em sociedade e a nossa natureza é essa, né? Viver em sociedade. Então, sem deixar de lado essa questão coletiva, apesar desse aspecto, desse enfoque de tornar-se indivíduo. Então, a gente pode trazer alguns exemplos. Por exemplo, é claro que a gente acaba no nosso desenvolvimento educacional, no nosso desenvolvimento lá desde a fase infantil, deixando de lado alguns aspectos da nossa natureza que seriam moralmente desprezíveis, né? Seriam moralmente inaceitáveis aqui para o nosso convívio social.
E aí tem toda uma questão aí que pode ser até abordada do ponto de vista da ética, da filosofia mesmo, né? Como isso muda através do tempo. Mas, enfim, de modo geral, a gente pode falar que o ser humano acaba passando por esse processo. Assim como aspectos que seriam positivos, né? Então a gente pode facilmente observar aí até de relatos de gerações mais antigas, não que não aconteça hoje, obviamente, mas a gente sempre ouve relatos de, por exemplo, alguém que sentia que podia se desenvolver enquanto artista, mas às vezes por algum preconceito ali da própria família, acabou tendo que reprimir determinadas características suas, acabou tendo que ser moldado, tem toda aquela questão de mente coletiva, todo um script que muitas vezes as questões familiares e sociais como um todo acabam trazendo para a gente, né? Você tem que seguir esse caminho, né? Você tem que se formar numa faculdade, tem que ser tais cursos e você tem que se casar. E não que esses aspectos não possam ser inerentes mesmo à natureza de determinado indivíduo, mas é sempre interessante a gente colocar um olhar para dentro e ver mesmo, né? Que caminho que a gente está seguindo na vida, se esse caminho vai de encontro com os nossos aspectos que são nossos, né? Que são realmente da nossa essência. Então, o processo de individuação, nesse sentido, ele acaba acontecendo de forma natural. Então, mesmo que a gente nunca venha a colocar uma atenção consciente sobre isso, ele acaba se desenvolvendo de uma certa forma, a partir até, inclusive, muitas vezes de forma inevitável, né, das nossas experiências aqui no mundo exterior, muito marcadamente aí, por exemplo, em relacionamentos mais próximos, sejam eles afetivos ou não, mas quando a gente tem aquele contato com o outro, conforme eu vou trazer mais especificamente em algum vídeo, como alguns aspectos nossos são projetados em outra pessoa, né? O caso clássico é aquele de se apaixonar, né? Então a gente acaba projetando alguns aspectos nossos no outro e sempre isso vai trazer uma questão de autoconhecimento. Esteja a gente consciente de como funciona mais ou menos esse processo a partir desse olhar, dessa teoria, especificamente do Jung ou de outra teoria, de alguém que tenha desenvolvido algo nesse sentido. Mesmo que a gente não coloque esse olhar, a gente vai acabar se desenvolvendo, né? Mas a proposição do Jung é que se a gente colocar um olhar consciente, a gente consegue acelerar, de certo sentido, esse desenvolvimento, ou nem sempre seria adequado falar acelerar, mas de forma mais saudável, né? A gente viver esse processo, que a gente vai acabar vivendo de toda forma, mas de uma maneira realmente mais natural. Então é nesse sentido que o Jung traz algumas proposições que, conforme eu mencionei, a gente vai ter a oportunidade de destrinchar nos próximos vídeos. Mas nesse sentido de a gente colocar um olhar sobre isso, entender como funciona e ampliar a nossa personalidade. Então a ideia de se tornar indivíduo é muito nessa questão de se ampliar a nossa personalidade. Então mesmo quando a gente olha um aspecto negativo lá, que conforme eu mencionei, a gente é um ser social, então muitas coisas, alguns aspectos que a gente vai acabar encontrando nosso, eles vão acabar não trazendo uma mudança comportamental muito significativa. Então se a gente viu que a gente reprimiu um comportamento lá que seria inadequado para a sociedade, é bom mesmo que ele continue, que a gente continue não se comportando dessa forma que seria incompatível com a sociedade, mas ao mesmo tempo a gente pode se tornar consciente de que ele faz parte da nossa natureza. Então esse um conjunto de aspectos que o Jung ali tratou da sombra, que eu vou trazer especificamente esse assunto só sobre ele no próximo vídeo, né? Assim, conforme eu mencionei, alguns aspectos muito positivos nossos podem ser inclusive vivenciados de forma a alterar realmente nosso comportamento. Então a gente pode, eu trouxe aquele exemplo sobre arte, a gente pode inclusive mudar de profissão, mudar de hobby, se expandir para um novo hobby, a partir desse olhar da nossa essência, de trazer esses aspectos que estão inconscientes, a partir de uma comunicação, desse estabelecimento de comunicação, né, entre o consciente e o inconsciente, para se expandir. Então é nesse sentido que o Jung traz essa questão de tornar-se indivíduo, no sentido de tornar-se você mesmo. Então aquele aspecto que eu trouxe no vídeo anterior do self, que engloba um aspecto total, ele é o nosso eu verdadeiro, né? O nosso eu total. Mas a gente só traz aqui para essa luz consciente um determinado aspecto que é esse que a gente conhece como eu. E como seria rica a nossa vida, como poderia ser enriquecida se a esse aspecto do eu a gente pudesse trazer algumas coisas que estão lá no inconsciente, tanto positivos como negativos, eu falei. Apesar de, numa questão comportamental social, o tratamento ser diferente, é muito interessante a gente saber quem realmente nós somos. Então, como eu disse, esse vídeo é bem inicial, traz aspectos bem básicos, bem iniciais, que eu pretendo explorar de maneira mais profunda aí, porém de forma separada. Trazer então o arquétipo de sombra, o arquétipo de ânimos, ânima, a persona,
que seria a persona no sentido de máscara, né? Essa máscara que a gente constrói para conviver na nossa sociedade, quanto a gente pode colocar um olhar, inclusive, nisso, né? Quem somos nós no nosso íntimo e quem somos nós para cada grupo social ou para cada indivíduo que a gente convive, enfim. Então, eu quis trazer, conforme eu mencionei, uma explicação generalizada do que significa se tornar-se indivíduo, principalmente fazendo essa separação aí de não ter a ver com uma questão individualista, né? Então é um tornar-se indivíduo, mas ainda assim sabendo que estamos inseridos num contexto coletivo, né? Então colocando atenção nesses dois aspectos, no nosso aspecto enquanto indivíduo, mas enquanto indivíduo que está inserido num coletivo, numa questão social. Então eu pretendo, nos próximos vídeos, a gente continue aí falando do processo de individuação. Hoje seria somente isso, e fica o convite aí para a gente conversar aí, seja nos comentários aí, alguma pergunta, trocar uma ideia a respeito desses assuntos. Seria isso então, e até mais.